Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Envolve 50 Mais Saúde e Bem-Estar. Eu sou a doutora Sabrina, estou aqui com o meu companheiro. Olá pessoal, boa noite, um prazer novamente estar com vocês. E hoje nós temos um tema muito hypado na mídia hoje, tá? Nós vamos falar sobre remédios para emagrecer. Qual que será que é o remédio do momento, hein? A gente está ouvindo falar muitos remédios do momento, algumas agulhinhas também no momento, e a gente vai discorrer sobre isso, tá? Falar quais são os mais eficientes, quais não são eficientes, quais os riscos, se há riscos, se vale a pena, quem pode usar. Então a gente vai tentar desmistificar todas essas questões, tá? E já vamos começar com uma pedrada para a doutora Sabrina. Doutora, quando um paciente chega dizendo que começou a usar o remédio para emagrecer, o que você costuma observar nas mudanças corporais e na resposta física dele? Então, quando ele chega para nós, a gente percebe uma mudança de peso, né, bem drástica. A gente percebe que realmente houve uma perda de peso, mas necessariamente não só de gordura. Tem uma mudança na composição corporal, que além da gordura também perde a massa magra. Então esse é um problema assim que a gente enfrenta muito em consultório e também na hora da prática clínica, de estar desenvolvendo exercícios para esse paciente por conta dessa composição inadequada. Porque o certo seria ele perder a gordura, mas não perder a água, não perder a musculatura. Então a gente precisa trabalhar muito para ele não perder essa massa magra que é tão importante. Perfeito, importantíssimo. Doutor, do ponto de vista nutricional, o que acontece no organismo com o uso do Mounjaro? Ou dos outros medicamentos, né, para emagrecer? Ele realmente acelera a perda de peso ou só controla o apetite? Pergunta excelente, doutora, muito boa. Gente, só para lembrar, o Mounjaro é um laboratório que produz a tizerpatida, tá? Que é o composto que faz tanto assim o emagrecimento. Então o Mounjaro é apenas o nome comercial, existem vários outros fatores, tá? Inclusive o Mounjaro foi liberado no Brasil há 3, 4 meses, é bem recente. Antigamente tínhamos a tizerpatida, que é o composto natural. A tizerpatida emagrece? Não! Por que não, doutor? Seguinte, ela cria um ambiente para se emagrecer. Por quê? Ela tem 2 hormônios, tá? O GIP e o GLP-1, que são hormônios da saciedade no nosso estômago. E o que acontece, consequentemente, nós nos sentimos saciados de uma maneira mais rápida. Consequentemente, nós conseguimos comer em menores quantidades e com menos frequências ao dia, tá? Então, sim, indiretamente ele causa o emagrecimento. Agora, falar que ele acelera o metabolismo e outras questões, isso é um grande mito, tá? Ele não acelera o metabolismo, ele apenas cria as condições. Doutora, e como a perda de peso rápida impacta na massa muscular e na performance durante os treinos ou na rotina dos exercícios? É uma pergunta muito importante, porque a massa magra, ela afeta a força do paciente. Então, quando ele vai realizar o exercício e ele não tem força, ele acaba não conseguindo, né, terminar aquele exercício, exercer da melhor forma. A função muscular realmente sofre aí uma queda, é onde a gente precisa reeducar esse paciente, readequar também os exercícios, porque a gente não pode forçar além do que ele suporta. E isso a gente vai estabilizando a composição corporal dele também, né, para evitar essa redução da massa magra, porque a gente precisa do músculo. Sem o músculo, a gente não consegue adquirir a força necessária para ele evoluir no treino. Então, isso é muito importante. E o que a gente percebe também é umas quedas mesmo, né, tanto de força, de estabilidade, de equilíbrio. Esse paciente precisa de um acompanhamento bem próximo para não ter uma falha tão grande em toda a composição corporal dele. Perfeito, doutor. Excelente resposta. Doutor,
Existe risco de perda de massa magra significativa nesses protocolos e como a alimentação pode ajudar a evitar isso? Como você mesmo disse, existe sim muito risco. Inclusive, a gente tem uma consideração para usar a tirzepatida, tá, gente? É o IMC acima de 30, que já é um caso de obesidade, ou um IMC acima de 28 para pessoas que têm alguma comorbidade, como a diabetes, por exemplo. Lembrando que o Monjaro foi desenvolvido exclusivamente até para diabetes, tá? Ele serve para emagrecimento, mas ele foi desenvolvido para diabetes. Inclusive o Ozempic também é a mesma questão. Vamos lá, essa semana eu me deparei com uma situação bem inusitada e bacana. Eu fiz a avaliação de uma aluna novata, não treinava musculação, não tinha nenhum treinamento, tinha uma dose de massa muscular muito baixa no corpo dela. E ela comentou, o IMC dela estava dando 24,9, então ela era a famosa falsa magra. Ela me falou, doutor, posso tomar um Monjaro? Falei, vamos analisar seu caso. Você é uma pessoa que tem uma massa muscular baixa. Você é uma pessoa que tem uma gordura alta. Consequentemente, se eu fizer o uso do Monjaro, eu vou perder peso, ok. Se eu perder ainda mais minha massa muscular, o que vai causar? Primeiramente, flacidez. Segundo, postura, vai ter uma questão prejudicial à postura, principalmente a coluna, que é revestida por massa muscular, consequentemente ela pode vir ter uma lesão. Então, o seu caso é o caso de fazer o quê? Fazer um treinamento, 4, 5, 6 meses, uma alimentação ok, para ter um aumento de massa muscular, consequentemente, seu corpo já vai melhorar com isso. Doutor, quero perder mais gordura ali. Aí sim a gente entra com o Monjaro, tá? Então ele pode ser usado como uma estratégia, mas ele não deve ser o final e não deve ser desesperador. Ainda mais um caso como ela, que simplesmente um IMC normal estava com percentual de gordura alta e uma baixa massa muscular. Então temos que analisar caso por caso e saber quando utilizar esses medicamentos. Não simplesmente comprar e utilizar, tá? Então analisemos o paciente, analisemos a situação, aí sim a gente vê corretamente como utilizar. E lembrando, gente, que hoje a tirzepatida aqui no Brasil custa em torno de 2, 3 mil reais. Então não é uma coisa tão barata. E você não vai usar um mês e parar. É uma coisa que você tem que usar por um grande período. Então vamos sempre colocar a consciência em jogo. Perfeito? Doutora? Perfeito, doutor. Agora, quais sintomas físicos você nota com mais frequência em quem está usando medicação para emagrecer? Então, geralmente a gente nota, né, além da fraqueza muscular, também tem o paciente que apresenta quadros de tontura, de náusea. Tem vezes que a glicemia baixa tanto, né? Porque esses medicamentos, querendo ou não, eles foram desenvolvidos para tratar diabetes do tipo 2. Então você imagina, você chega lá para fazer os exercícios e você tem uma queda dessa hipoglicemia e daí você começa a passar mal, aonde você está no ambiente de treino, seja na academia, seja no consultório, né, na físio, aonde você for. Então isso é muito complicado, tá, gente? Porque a queda da pressão, ela também tende a ter outras coisas também, como, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Então, ele pode gerar outros casos ainda piores decorrentes dessa hipoglicemia. Então, é muito importante você ter um acompanhamento do profissional, tanto na hora da parte do treinamento, quanto também na hora da aplicação, para você não extrapolar até os miligramas que foram lá impostos pelo médico. Se você não tiver um profissional para poder aplicar da forma adequada, ou então você achar que aquela dose é a correta para você, você vai aplicar por conta própria, isso pode te trazer muitos malefícios e prejudicar completamente sua saúde. Com certeza. E lembrando também que o mais legal, para quem convive com pessoas que fazem uso desse medicamento, a força da pessoa cai drasticamente, tá? Porque, consequentemente, ela come menos. Quem come menos, gente, que tem um déficit calórico muito alto, consequentemente dorme pior. A falta de carboidrato, gente, prejudica muito o nosso sono. Então, dorme pior, come menos, às vezes também tem diarreia, desidratação. Então, não é uma brincadeira que a gente pode fazer a qualquer momento. Tomar cuidado, tá? For fazer o uso do medicamento, conversa com um profissional, o médico primeiramente, para ele liberar para você, para
esquematizar a dose, um nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, para quê? Para ajustar todas essas questões, para não ocorrer acidentes durante o seu treinamento ou durante o seu exercício físico. Até mesmo causando lesões, que é o que a gente evita ao máximo também. Então, assim, o paciente tem que estar consciente que ao fazer uso dessas medicações, ele está propenso a todo tipo de risco. E até hoje não se tem ainda estudos suficientes, não tem realmente, porque é uma coisa nova, é atual isso. Então, estão usando em escala mundial. E isso a gente não tem estudos ainda para comprovar a eficácia total e também os efeitos adversos e tudo que vem de contraindicação após o uso. Isso a gente só vai saber daqui a alguns anos, tá, gente? É como na época do Covid-19, por exemplo, que a gente só foi saber das vacinas, né, o que elas causavam depois de anos. Então, esses estudos demoram muito para você realmente saber a eficácia e o que ele pode trazer de malefício, principalmente para aquelas pessoas que buscam só a melhor estética. Elas não têm uma obesidade grau 2 acima disso, não têm diabetes tipo 2, estão fazendo uso simplesmente para emagrecer, porque está na moda, porque vê o coleguinha mais magro, em vez de optar por opções assim, né, como exercício físico e alimentação adequada, com acompanhamento do nutricionista, Sim. com acompanhamento físio, com um educador físico. Então, assim, o básico também funciona e muito bem feito. E lembrando sempre que as pessoas falam, uso a tirzepatida ou o Mounjaro ou faz exercício. Isso não é uma escolha, isso é uma obrigação. O exercício, a nutrição, a fisioterapia sempre tem que andar de mão dadas com qualquer medicamento, pessoal. Não é um ou outro. Essas três coisas são obrigatórias. A tirzepatida é apenas um recurso que vai ajudar. E como a doutora falou, isso é verdade. Hoje eu tô vendo pessoas que vou na praia daqui um mês, vou na festa daqui 2 semanas e já joga a tirzepatida pra cima e não tá nem aí. Perde 3, 4 quilos e beleza. Mas as coisas não são assim, as coisas são mais embaixo, tá? E depois quando você parar? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E uma coisa muito legal para alencar para os 50 a mais principalmente, que é o nosso público-alvo, pensa uma pessoa com 60, 70 anos de idade, massa muscular lá embaixo, e a pessoa tem uma perda abrupta de peso, 10, 20, 30 quilos, tá? Não tô dizendo que isso não é saudável. É bom perder peso, corretamente. Mas se você perde peso e tem uma perca muito grande, acentuada de massa muscular, o que pode acontecer? A propensão de lesão bem mais fáceis. Sem falar que para os 50 a mais, você adquirir força e ter uma musculatura, né, realmente que aguente as pressões da vida, por exemplo, né? Literalmente. Manter a postura, você caminhar adequadamente, poder correr também, né? Porque não é só porque você é 50 a mais que você não pode praticar corrida, natação, hipismo. Tem tantos, né, exercícios, tantas formas de atletismo, Com né? certeza, por que não? E o mais Tem legal... várias modalidades. Então, assim, se a pessoa não tem força muscular e a flacidez, só vai envelhecer cada vez mais. Aquela pele cada vez mais enrugada, perde músculo, perde água, perde tudo, não só a gordura. Então tenham muito cuidado com isso. E a fisioterapia também tem recursos na recuperação desses pacientes que estão flácidos. Com certeza. A gente utiliza também da eletroterapia, tem diversos tratamentos para isso. Então, assim, a físio e a parte estética também andam em conjunto. Então, não pense que é só trabalhar a parte física com exercício, não. Não, a gente trata também a parte estética para você que busca a estética. E também a gente não pode esquecer que precisa realmente ter um acompanhamento nutricional, saber as vitaminas que estão em falta no corpo, para isso não prejudicar ainda mais o teu organismo, tá, gente? E eu tenho uma outra pergunta aqui pro doutor. Dá para manter os resultados sem depender da medicação? Que tipo de reeducação alimentar você propõe nesse momento, doutor? Ser bem sincero com vocês, essa pergunta é muito complicada. Por quê? Dá para manter os resultados? Não é igual, gente. Quando você está com medicamento é uma coisa, quando você está sem medicamento é outra. Mas vamos a um cenário. A pessoa tem uma vida, ela come pizza, ela bebe cerveja, ela come o lanche, ela faz tudo isso. Ela começou a utilizar a tirzepatida ou o Mounjaro.
O que vai acontecer? Ela vai sair com os amigos, vai chegar lá na hora, em vez de comer 3, 4 pedaços de pizza, não vai aguentar. Vai comer um. Em vez de tomar 4, 5 cervejas, vai tomar uma. Ela vai ficar enjoada, e é normal. Porém, ela está dentro desse ambiente ainda. Ela não saiu. Ela não mudou a alimentação, ela não fez nada. Ela simplesmente começou a tomar e tá tudo bem. Beleza, ela vai perder peso. E depois? Parei de tomar o remédio. Se ela continuar dentro desse ambiente aí, a coisa vai piorar, tá? Ela vai voltar, vai comer o que ela comia e comer o dobro do que ela comia antes. Então, é muito difícil você conseguir manter o resultado sem o remédio. Primeiro de tudo, você tem que mudar o seu ambiente. Se você sabe que você vai beber cerveja, comer pizza, essas coisas, exclua isso da sua vida. A melhor maneira de você utilizar esses medicamentos é mudar a sua cabeça primeiro. Começar a fazer exercício físico, controlar a sua alimentação, parar de exagerar em besteira, parar de beber álcool, dormir bem. Aí sim você pode utilizar o medicamento. E claro, gente, começar sempre com uma dose baixa. Eu não sou médico nem doutor para falar em medicamento em dosagem. Mas todo medicamento tem que ser começado de uma maneira com dosagens baixas. Para quê? Para ele ter o máximo de aproveitamento possível. Exemplo, se eu tomo 2,5 miligramas e eu estou tendo resultados, para que eu vou aumentar a dose? Para 5, para 10, para 15? Lembrando que o máximo é 15. Para quê? Não tem necessidade. Utilizem doses baixas, tá? E continuem até ver que o resultado está estagnado. Aí sim você vai aumentando, mas como eu disse, isso cabe ao médico, tá? Sempre tente fazer isso com acompanhamento médico, que é muito mais seguro. Realmente, gente. É muito mais seguro. Bem complicado, né, doutor? Muito. E agora, mais uma para você. Até na questão, muitos pacientes relatam medo de engordar novamente ao parar o remédio. Sim. Como você trabalha essa questão no acompanhamento físico e principalmente emocional, que é o pior? É muito importante, né? Se a gente não tem um acompanhamento emocional também, o profissional ter essa capacidade, essa habilidade de ver, né, por completo o que está acontecendo com o paciente. Porque às vezes ele quer emagrecer de uma forma tão rápida, ele não está se importando realmente com a saúde por um todo, e sim com a estética. Ele só quer emagrecer, e quanto mais rápido, melhor, né? Como vocês podem ver, eu também estou acima do peso, só que eu não me rendi a esses medicamentos e nem quero, tá, gente? Não pretendo, porque eu sei o quanto é importante a gente perder ali os quilinhos de forma, né, adequada, devagar, e adequando a alimentação, controlar os exageros, e muitas vezes está ligado ao nosso estresse também, a nossa parte emocional, como é tão importante, né? E a gente cuidar desse controle, essa gestão do nosso estresse, da nossa vida por completo. Se você não está se dando bem no seu trabalho, você fazer uma mudança ali radical, isso não vai te trazer tantos benefícios, né? Uma mudança muito drástica. Então, assim, tudo você tem que fazer de forma em fases, né? Você tem vários momentos da vida, sejam eles alegres, sejam tristes. O que você não pode é se submeter às mudanças por conta das outras pessoas. É você ver uma rede social, ver a coleguinha mais magra e você querer utilizar o medicamento por conta disso. E por conta própria, o que é pior. Então, assim, e essa mudança de mentalidade, como o doutor falou, ela envolve não só no momento, mas sim impacta na sua vida por um todo daqui para frente. Então, muito cuidado com isso. E a fisioterapia trabalha isso também, tá, gente? Porque a gente avalia o paciente, o que ele precisa, se é parte da consciência dele, se ele tem uma consciência corporal, se ele tem uma análise, né, do próprio corpo dele, o que ele aguenta, o que ele quer, o que ele não quer para a vida dele. Então, assim, a gente vai se adaptando ao paciente também e dando alternativas para ele. Olha, se você ir por esse caminho, se você fizer de tal forma, vai ser melhor para você, vai preservar a tua musculatura, não vai ter tanta flacidez, não vai ter tantas dificuldades depois para manutenção do teu corpo, para manutenção da tua saúde, da tua beleza junto. Então, é muito importante a gente analisar tudo isso, tá, Perfeito. gente? Eu acho muito interessante até da fisioterapia, um dos maiores pontos dela é a questão de concentração. Sim. Você não consegue ir lá na fisioterapia, fazer a fisioterapia que nem um maluco, não prestar atenção, não correr, não.
Você tem que estar presente. E hoje isso é muito importante, tá? É a mesma coisa que você ir no jantar e estar no celular. Você não concentra, você nem sabe o que você está comendo. Você nem mastiga, nem sente você o não sabor sente do o gosto. alimento. E é o que mais tem hoje, né? Uma coisa, a gente estava falando de colaterais do Monjaro. Uma coisa que eu estava vendo muito também, estou vendo relatos, acompanhando muito. O que está acontecendo hoje? Por exemplo, tem pessoas que elas têm vício em comer. Vício em comida. Vício em comer. Ela quer comer, ela quer mastigar toda hora. Quando ela começa a utilizar o remédio, a tizirpatia, do Monjaro, o Ozempic, o que acontece? Ela bloqueia aquilo. Então, ela tinha um vício que era comer, ela parou de comer, simplesmente. E o que acontece? Ela dispõe, ela joga esse vício para outras questões. Como assim, doutor? Álcool, cigarro, masturbação, pornografia, tá? Então, isso também é um grande problema que eu vejo hoje. Parece besteira, gente, mas é verdade. Você tirar o vício da comida e jogar para outros vícios pode ser muito maléfico, tá? Você então, troca um vício por outro, né, doutor? Então, se for um vício em exercício físico, ok, beleza. É claro, também até o exercício físico em demasia faz mal. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Vamos se concentrar muito nisso, que hoje as pessoas não estão ligando muito para as coisas, né? E a gente vive numa era muito complicada, que é a era da comparação. Você olha o Instagram lá, a menina bonita viajando, a Virgínia lá na Espanha, e você aqui trabalhando, a Virgínia com 3 filhos e vivendo bem com aquele corpo lindo. Gente, as coisas não são assim. Você pega uma mãe de família com 3 filhos, é muito complicado. Ela terceiriza tudo. Então a gente não deve se comparar às pessoas. Cada um tem sua vida e a rede social, gente, o pessoal só mostra alegria. É verdade. Eles têm, né? Esses artistas, eles têm, além do recurso financeiro, eles também conhecem várias formas de profissionais, tudo tem um acompanhamento. Não pensem que eles fazem por conta própria, tá, gente? Isso é bem, bem raro. Geralmente acontece por alguns influencers, maus influencers que fazem isso e prejudicam demais a saúde das pessoas, porque postam um vídeo lá, viralizou. Eu vou fazer da forma que o fulano fez. Vou fazer da forma que ela fez. Quem sabe aquela dieta maluca lá dá certo pra mim? Quem sabe aquele exercício do jeito que ela tá fazendo vai ativar mais o meu glúteo, ou vai ativar mais o meu abdômen da forma que ela tá fazendo? Não, gente, não é assim. Cada corpo funciona de uma forma. E não façam de forma desenfreada, sem pesquisar, sem procurar um profissional para você se adequar também, tá bom? E doutora? Sim, doutora. Agora, o que você acha? Como a integração entre a fisioterapia e a nutrição pode tornar o uso do Monjaro mais seguro? Então, a gente pode tornar muito mais seguro, né, com a parte nutricional, cuidando de todas as partes que ele pode utilizar de alimentos para conseguir a parte mais rica mesmo, né, extrair os melhores benefícios para o corpo, para a saúde, da mente, de tudo. Então, assim, você precisa de um estímulo, você precisa de um treino, e para isso, às vezes, necessita de um pré-treino. E sem o acompanhamento nutricional, você não consegue saber qual que vai funcionar melhor para você, se o nutricionista não te avaliar também. Se, vamos supor, você precisa realizar algum exercício para uma parte específica e você não vai no fisioterapeuta, você só vai, se matricula na academia e faz por conta própria lá, e você acha que vai dar certo. Não é assim. Às vezes você tem outros problemas que os profissionais, eles vão te analisar e vão saber o que mais precisa, o foco naquele problema que você tem, ou então que pode melhorar. Às vezes você não apresenta um problema estrutural, mas na sua composição corporal. Então isso, o profissional ele vai analisar. Tem a parte de exames também, né, que a gente gosta de solicitar, né, para ver como que tá, não só na parte de vitaminas, como a gente já havia comentado antes, mas também tem a questão dos exames de imagem mesmo, né, para ver como que tá essa musculatura, para ver como que tá a estrutura corporal, se você realmente tá ali adequado conforme a perda de peso acelerada, o que você precisa para melhorar essa força, para controlar
toda a parte que você precisa, tanto nutricional quanto de exercícios, isso, o acompanhamento dos dois é muito importante. E eu vou complementar aqui, vamos lá, falar quais são as piores coisas do Monjaro. Primeiramente, gente, a gente vai ficar nauseado com pouca comida. Então, o que eu vou fazer? Já decidi, tá? Ninguém é criança aqui. Vou usar o Monjaro, o Rafa e a Sabrina falou para não usar. E vou usar e acabou. Tá, beleza, vou usar. Primeiro de tudo, mude seu cenário, mude seu ambiente. Evite álcool, evite besteiras. Segundo, vamos fracionar a dieta em refeições pequenas. Lembrando que o Monjaro nos dá saciedade de uma maneira muito rápida. Então, a pequena coisinha que eu comi ali vai me dar saciedade. Então, vamos tentar bater 4 a 5 refeições, todas com proteínas de origem boas, tá? Ovo, queijo, carne, geralmente carnes não tão gordurosas, tá? Como o patinho e o peito de frango. O próprio whey protein é um recurso muito interessante. O leite também é uma coisa muito interessante, principalmente o desnatado, porque tira a gordura. Lembrando, a gordura vai ser mais difícil de digerir ainda com o Monjaro. Então, fracionamento de refeições, de todas com proteína. Para quê? Diminuir a perca de massa muscular. Tá? Vamos pensar em contexto de treino. Eu vou treinar meio-dia, por exemplo. Vamos caprichar bem nas 2 refeições anteriores ao treino. Vou treinar de manhã ao acordar. Faço uma janta com uma quantidade boa de carboidrato e proteína para você ter glicogênio, para você conseguir treinar no dia seguinte. Hidratação, importantíssima. Água, fracione o máximo possível. Lembrando que você vai estar com a questão da ansiedade muito em alta. Então, vamos tomar um pouquinho de cada vez, 200 ml por vez. Consequentemente, você vai conseguir bater bem isso. Frutas, interessante. As questões das fibras também interessante. Não consigo comer fruta, que eu ouvi muita gente relatando. Vamos utilizar um multivitamínico para perder o menos possível, tá? Então, por isso que eu falo, é importante ter um profissional ao seu lado, tanto profissional de exercício físico quanto da alimentação. Consequentemente, você vai conseguir colher vários frutos, vai conseguir realmente o resultado que você consegue de forma duradoura. Não vai ser alguma coisa que eu vou fazer e daqui a um ano vou ter ganhado tudo de novo. Então, vamos sempre procurar um profissional para ter resultados. Exatamente. E lembrando também, pessoal, que a parte nutricional, como a gente já havia comentado antes, muitas coisas a gente pode adquirir dos alimentos, mas tem coisas que o corpo vai necessitar de um grau a mais, né, doutor? Vamos dizer assim. Por exemplo, eu necessitei de tomar vitamina D. Como vocês podem ver, né, a gente que é mais branquinha assim, não fica muito no sol para não queimar tanto, para não ficar ardendo e tudo mais. Só que quando eu fui ver a minha dosagem de vitamina D, estava baixíssima. Eu precisei complementar, gente. Então, assim, a gente suplementa, né, o que é importante, as nossas carências nutricionais. Então, isso é muito importante. Além da vitamina C, você ter cuidado também na absorção também das vitaminas, porque tem aquela parte que você utiliza com o alimento, tem outras que você utiliza sem alimento, né? Antes ou após ou durante. Então, assim, isso é só o profissional para te explicar melhor. Não tem como você fazer por conta própria e acreditar nos influencers falando por aí o que é bom, o que não é, tá bom, gente? Por isso como uma questão de exames para você fazer. Mulheres têm uma grande deficiência, especialmente vitamina D e vitamina B12, tá? O complexo B para mulher é muito complicado. Inclusive mulheres que querem engravidar, eu vejo muitas pessoas querendo engravidar, mas tem a questão da falta de vitamina. Consequentemente, ela não consegue engravidar por causa dessa questão aí. Ela suplementando já resolve tudo. Então, em resumo, vou tomar o Monjaro. Quem deve tomar o Monjaro? Quem deve tomar Dizerpatida, gente? Vamos calcular nosso IMC, isso é fácil, você entra lá na internet, digita calculadora do IMC. Se o IMC está acima de 30, você é uma pessoa indicada para tomar. Ok. Não tá abaixo de 30. Não, você consegue com exercício físico, com uma boa alimentação, com uma boa noite de sono, uma boa hidratação e outras questões, tá? Mesmo assim, eu quero tomar porque eu quero perder aquele restinho de gordura. Procure um profissional, procure um médico principalmente, tá? Para te orientar a como a dosagens. Procure um nutricionista para adequar a sua dieta. Procure um fisioterapeuta para não deixar você ter lesões nesse período, porque consequentemente você vai perder peso, vai perder massa muscular e suas articulações vão ficar mais frágeis, né, doutora? Com certeza. Então, assim, é o acompanhamento multidisciplinar que a gente fala, né? São vários profissionais
que vão adequar para você o melhor resultado. E eu quero convidar vocês, desde já, para o nosso Outubro Rosa do Envolve 50+. Vai acontecer, já temos uma data definida, o horário definido. Eu peço que vocês entrem nas redes sociais, que lá vão estar as nossas propagandas do Envolve 50+. Não percam. É aberto tanto para mulheres quanto para homens, tá, gente? Então venham, façam parte da nossa comunidade. Venham fazer parte da nossa família, gente. Foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, deixa no comentário do YouTube que a gente responde com o maior prazer. Sigam nossas redes sociais, doutora Sabrina Gonçim e doutor Sampaio RG, tá, gente? É isso aí, até mais. Até mais, muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.